Povo, boa noite, vocês estão bom? Muito bem, eu já vou dar início aqui dizendo a vocês que caso haja algum pique aqui na conexão, eu volto numa próxima oportunidade para poder me comunicar com os senhores. Eu programei essa live hoje, estou num lugar bem distante aí de Guapé. Minha família merece esse descanso, meus filhos especialmente, e depois de 10 anos ou um pouco mais, eu estou me dando o direito de descansar um pouco, pelo menos durante alguns dias, e de trazer esse descanso, esse alento e essa alegria, principalmente para os meus filhos e para minha esposa. Então o lugar é maravilhoso, não é necessário dizer aonde é, mas o sinal de internet aqui não é dos melhores. Portanto, vou me comunicando com os senhores caso haja alguma instabilidade que já está sendo pontuada aqui no Facebook. Eu vou tentar retomar e faço amanhã em um outro local. A gente vê, improvisa, né? Seguimos aí durante mais de 4 anos, dentro de uma perspectiva que eu sempre trouxe de me comunicar com os senhores, de levar informações aos senhores, para que os senhores, de posse dessas informações, pudessem despertar para o que estava acontecendo em nossa cidade. Então eu venho aqui hoje dizer aos senhores que esse processo foi um processo muito duro, mas que eu faria tudo novamente. Eu não vou dizer que faria tudo igual, porque na vida tudo é um processo de aprendizado. E eu aprendi muito, e aprendi muito com os meus erros, que não foram poucos. E eu quero começar a falar sobre isso. Todos sabem, fui eleito. Eu não tenho ainda condições de encontrar aqui dentro da minha capacidade cognitiva palavras que possam externar a gratidão que eu tenho para com cada um dos senhores que me apoiaram, que me dedicaram o seu voto, que às vezes me carregaram. Obrigado não seria suficiente, mas é o que eu posso entregar agora. Então, como acabo de dizer que na vida exige-se um amadurecimento de todos nós, esse processo me trouxe um amadurecimento que escola nenhuma seria capaz de me dar. E isso tudo aconteceu graças a vocês, porque não fossem vocês eu já teria desistido lá atrás. Isso não foi uma vitória de Tiago Câmara, não foi uma vitória de Tiago Câmara e Maria Áurea. Não foi uma vitória de Tiago Câmara e Maria Áurea e o grupo que o cercava e o cerca. Isso foi uma vitória do povo guapeense. Isso foi uma vitória da população, da nossa gente tão sofrida. Eu sou, como eu disse, e não consegui encontrar porque são milhares de vídeos publicados aí no nosso canal. Em um dado momento eu me lembro com clareza diamantina que eu disse que eu seria a ponta da lança que perfuraria o coração desse dragão. E lá atrás eu já me referi a esse sistema como um dragão que devorava os nossos sonhos, um dragão que queimava toda a possibilidade de uma cidade que realmente tivesse um equilíbrio, pelo menos, né, que fosse mais justa para com todos e não só com a cúpula da velha política. E durante todo esse processo eu precisei de utilizar de diversos artifícios, o principal deles, polêmica, barulho, sátira, deboche. E o porquê eu tive que fazer isso? Eu tenho certeza que se eu continuar me comunicando com os senhores, eu garanto que eu vou, da maneira como eu estou fazendo agora, em breve eu vou abrir uma live e vai ter 6 pessoas, 10 pessoas assistindo. O mundo é assim, desde Roma, desde Cristo.
Muita coisa do que eu fiz, eu não fiz com prazer. Eu fiz porque era necessário. Se eu não gritasse, se eu não esbravejasse, vocês não me ouviriam. Existem dois caminhos para se fazer política. Um, através do barulho para chamar a atenção para a gravidade das coisas que acontecem e acometem todos vocês, todos nós. E outro, através dos velhos conchavos e dinheiro. Como eu nunca participei e eu entrei exatamente para combater esse tipo de política, seria discrepante se eu me contradizesse e caminhasse no sentido daquilo que eu criticava. Então, por mais que tivessem me procurado, eu entendi que não deveria me aliar a esse grupo da velha política aqui em Guapé. E dinheiro eu nunca tive. Tenho o suficiente, às vezes me falta um pouco, às vezes sobra um pouquinho, mas vivo um dia após o outro. Então, qual a maneira de conseguir isso que nós conseguimos? E diga-se de passagem, sem falsa modéstia, é um marco na história de Guapé. Um Zé Ninguém que chega em sua cidade depois de longos anos fora, que tenta se estabelecer nessa cidade, que ama essa cidade, mas que não tem um único vintém para fazer política. E eu digo fazer política o básico, para abastecer um automóvel, ir até o seu eleitor, para adquirir algum material gráfico de melhor qualidade, para fazer uma comunicação mais assertiva, para contratar uma pessoa que pudesse me instruir. Não tinha nada. Só um pouco da loucura que me tomava, de revolta por ver a nossa cidade ser saqueada, fé, que foi o que me conduziu até aqui, e continua me conduzindo, e com certeza me continuará, e o apoio de uma pessoa que acreditou em mim, depois 2, depois 3, depois 30, depois 100, depois 300, e assim foi crescendo exponencialmente a família Thiago Câmara, a família Mas a Praça Vai Ficar Linda, a família Vamos Retomar o Controle. E o anseio agora é que cresça ainda mais a família Vamos Devolver o Controle, porque é isso que eu desejo. Se eu quisesse controle para estar aqui onde eu estou hoje através da política, tenho certeza, eu estaria em um lugar muito mais luxuoso. Se bem que luxo para mim é indiferente. O que eu quero é paz. E aqui eu estou tendo uma paz absurda. Para mim me basta. Para mim me basta. Tá vendo meu português? Mim. Mas eu estou no local adequado para estar utilizando o mim dessa forma. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu desejo agora é que a família Vamos Devolver o Controle se multiplique ainda mais. Por isso, o Thiago, que utilizou das ferramentas do deboche, da polêmica, do embate duro, agressivo às vezes, sim, porque era necessário. Como um homem de verdade vê a sua gente sendo roubada e não se posiciona e não defende aquilo que ele prega. Eu seria um hipócrita se eu não o fizesse. Eu estava vendo. No começo, ninguém acreditava que eu seria eleito vereador. Eu fui. Quando eu dizia que eu seria a ponta da lança que furaria o coração desse dragão, que perfuraria o coração desse dragão, ninguém acreditava. Aliás, poucas pessoas acreditavam que isso seria possível. O quê? Aquele criador de abelhas, aquele apicultor
aquele Zé Ninguém lidar com um sistema milionário desse, enraizado, e conseguir, não, isso não é possível. Era utopia. Mas aconteceu. Por quê? Primeiro, fé, coragem, determinação e o desejo de cumprir com a minha palavra. Mesmo correndo os riscos que eu seria redundante em ficar aqui repetindo. Todos sabem quais foram, quais são, na verdade. Mas eu fiz. Quando eu disse que seria eleito prefeito, quanta gente riu, debochou, me achincalhou. Não, é impossível. Como ele vai conseguir? Primeiro, novamente, fé, coragem e determinação. E, obviamente, agir como o Criador nos ensinou, saindo da tenda. Seria muito cômodo se eu aceitasse, quem sabe, 120 mil reais, um pouco mais de um partido, um pouco mais do outro, dinheiro de um empresário daqui, dinheiro de outro dali, passa por aqui, leva por ali, coloca na conta de um, de outro. Isso é o que o sistema faz. É assim que o sistema opera. Seria muito fácil se eu tivesse 500 mil, 1 milhão de reais na minha conta, ou em contas, né, que eu pudesse acessar, para dizer, agora contrata X número de pessoas e coloca aí para poder panfletar a cidade inteira. Agora eu quero gastar X mil reais com impulsionamento de redes sociais. Bom, para não falar que eu não gastei, isso daí eu copiei. Eu falei, não, é sacanagem também, eu gastei R$1.000 de impulsionamento na última semana, para que a minha voz chegasse até vocês. Então, o que fazer, Thiago Câmara? Ser honesto com a população, continuar fiel à palavra que eu dei, continuar resiliente, manter a minha fé acesa e saber encontrar as boas pessoas que eu consegui encontrar. E, obviamente, ter a sorte de ser amparado pelos anjos não alados que Deus colocou no meu lado. Em especial, e eu não posso deixar nunca de agradecer e de externar isso, por mais que todos tenham sido importantes, sem os advogados que me auxiliaram, seria impossível também. Então, lá atrás, Luciano Condessa, irmão do meu irmão de coração, Luiz Fernando Condessa, enxergou em mim algo que eu nunca tinha pensado. Thiago, por que você não se candidata? Isso antes de eu ter regressado para Guapé. E eu cheguei a rir, porque eu achei aquilo tão absurdo. Falei, para com isso, Luciano. Como? Euzinho, contra esse sistema, não sou de ficar dando risada, dando tapinha nas costas de pessoas que eu não tenho intimidade. Não tenho o menor perfil para político. Mas ele enxergou e eu não tinha enxergado. Depois meu irmão Luiz Fernando. E depois, em uma brincadeirinha de um grupo de WhatsApp entre bons amigos, surgiu a ideia. Essa ideia se enraizou, tomou corpo. Eu fui eleito com o apoio, com os conselhos de alguns bons advogados, e amigos, como no caso de um dos nossos advogados de campanha, Dr. Caio, né, meu amigo Caio do Juvenal, que foi me dando uma dica aqui, outra acolá. Ele já conhecia do sistema, estava lá dentro da Câmara, sabia mais ou menos como a banda tocava, então me trouxe algumas informações que foram muito importantes para os meus primeiros passos. Em sequência, conheci Mariel, que é determinado aí nesse combate à corrupção. Logo após, Niltinho se disponibilizou, se dedicou, me auxiliou e me auxilia até hoje. Depois apareceram outros advogados lá de cima. Uns auxiliaram
demais, outros nem tanto, mas todo mundo se doou um pouquinho. Depois Juninho me aconselhou, Netinha passou a me ajudar. Tantas boas almas vieram e foram agregando para que eu errasse menos, ou quando eu errasse, eu tivesse condições de ter alguém para sustentar uma defesa que eu não podia pagar. E logo no início, assim que eleito, e eu não posso nunca deixar de reconhecer isso também, sentamos eu e Caio e conversamos a respeito da possibilidade. Ele sabia das minhas intenções e juntos nós tratamos a respeito desse assunto. E depois que eu tive o primeiro contato com o Ministério Público, depois de muita insistência, depois de inúmeras denúncias que foram formalizadas e arquivadas pelo Ministério Público, nós conseguimos a atenção e ele escreveu aquilo que eu queria que ele colocasse no papel. Porque eu não tinha condições, por mais que eu saiba que hoje qualquer um pode escrever, não é necessário ter domínio sobre uma técnica jurídica para levar uma informação, uma notícia de fato ao Ministério Público, mas nem isso eu sabia. E como as questões que eu gostaria de demonstrar eram importantes, eu precisava de alguém que soubesse falar a mesma língua de um promotor. E ele foi o primeiro, foi ele que escreveu as representações que eu assinei e formalizei e que deram início à investigação, à Operação Trem da Alegria. E nesse contexto, o sistema, obviamente, tenta suprimir, tenta dizimar, melhor dizendo, aquele que ousa a enfrentá-lo. E quando eu digo sistema, eu não estou falando de um vereador, de um prefeito. É muito maior, é muito mais amplo. Vai além do que eu mesmo ainda consegui enxergar. Niltinho, você faz essa defesa para mim? Faço. Luiz Fernando, você faz essa outra? Faço. Mariel, você faz essa outra? Faço. Caio, você segura essa onda que agora é de ordem pessoal? Seguro. Agora eu preciso de contato lá em cima. Um me ajuda, o outro me ajuda. Até que, em decorrência do combate a essa corrupção maldita, a esse câncer que estava e continua de alguma forma destruindo a nossa cidade, o sistema fez aquilo que eles haviam prometido que fariam. A injustiça que eles cometeram. E não preciso ficar aqui discorrendo a respeito disso. Quem pensar diferente disso, eu digo de coração, procure um tratamento. E diferente do que eu fiz nesse processo todo, que eu respondi, que eu contra-ataquei, hoje eu digo de alma muito limpa, de coração muito tranquilo, que eu não vou mais me perder discutindo com pessoas que precisam, na verdade, de ajuda. Se eu me perdi devolvendo ataques, tentando apagar fogo com fogo, eu não farei isso mais. Se um determinado advogado insiste em me atacar, que ele continue. Eu vou orar por ele. Eu vou pedir a Deus para que o guarde, para que o proteja, para que o cuide. Porque é isso que eles precisam. A você, meu amigo Rafael, não te falei no grupo não, mas vou te falar aqui agora. Tenho certeza que você está aí me acompanhando. Não cometa as mesmas falhas que eu cometi. Você acabou de compartilhar em um grupo de bons amigos que temos prints de uma conversa, de um embate que você está tendo com uma pessoa que precisa de ajuda. Se você começar a seguir essa linha, você vai cair na mesma vala que eu caí. E não é necessário mais. Não faça como eu fiz, porque agora não é necessário mais. O processo mais doloroso para mostrar para a população o que estava acontecendo, eu já demonstrei.
Segue agora com esse coração gigante que você tem. Não se perca, não perca um minuto da sua energia discutindo e tentando provar que a grama é verde para quem acredita que a grama é azul. Reza por eles. É o melhor que nós podemos fazer. Tem 4 anos que eu estou nessa luta, um pouco mais, e eu envelheci no mínimo 14 ou 20, quem sabe. Não faça isso com você, não faça isso com a sua família. Vamos agir diferente. Está na hora dessa cidade ser reconstruída. E nós mostraremos para todos, em especial, porque muita gente ainda, quiçá, não entendeu a gravidade da situação. E o erro é nosso. Eu não sei dizer qual seria a melhor metodologia, porque eu precisava ser ouvido. Eu precisava chamar atenção. Daqui para frente, se a população não quiser enxergar, tá tudo certo. Eu sou um vitorioso, eu tenho plena convicção disso. Eu não vou passar mais um dia da minha vida dando um murro, entrando e buscando e tentando enfiar na cabeça de vocês. E eu digo de vocês de maneira ampla, é óbvio que não é direcionado a todos, que se vocês quiserem ter uma santa casa decente, é necessário que vocês deixem o preconceito de lado. Porque quando eu digo preconceito, eu fui muito estereotipado, rotulado de coisas que eu nunca fui na minha vida. Eu fui taxado de coisas que as pessoas que convivem comigo sabem que eu não sou. Por quê? Pelo simples fato de eu elevar a minha voz. Pelo simples fato de eu precisar fazer o que eu fiz. E eu não quero fazer isso mais. Aqueles que acreditam que o que foi eleito prefeito vai fazer uma administração do ódio, é para vocês em especial que eu quero trabalhar. É vocês que eu quero acolher. Comunidades, como eu trago o exemplo da minha querida Volta Grande, comunidade que eu passei boa parte da minha infância lá brincando, minha tia mora lá, pessoas que eu amo do fundo da minha alma, convivem lá, passei lá fazendo bagunça na propriedade dos Baldones, família que eu tenho o maior respeito e admiração do mundo. Tive um problema com um dos familiares, que na minha leitura ainda é muito imaturo, cometeu uma falha, eu cometi outra, virou um bolo, um balaio de gato, nos perdemos, oro por ele também. Dessa vez ele não teve êxito, quem sabe ele consiga amadurecer e numa próxima ele possa servir. Foi uma comunidade que de fato me surpreendeu, eu imaginei que teria mais votos lá. Trabalharei por todas as comunidades, por cada uma delas. Não vou ficar mapeando para saber aonde eu fui melhor votado para investir mais, não. Mas tenho certeza que nós faremos um trabalho aí na Volta Grande, que se vocês não compreenderam enquanto eu estava gritando, os senhores compreenderão no momento que nós estivermos executando. No momento que você, mãe, tiver tranquilidade para levar o seu filho na escola, sabendo que ele vai ter proteína no seu prato para poder se alimentar. Traduzindo em miúdos, um bom pedaço de carne. Ou uma fruta no café com materiais educativos adequados. Com professores estimulados, incentivados para que eles levem essa motivação aos alunos, de forma que os alunos possam aprender mais. Para que vocês tenham uma ambulância disponível aí, porque aí fica no extremo. Areias, que ninguém nunca lembrou. Estarei aí com vocês. Não é porque é uma comunidade que tem pouco voto que deixa de ser importante, não. Capoeirinha, também tive menos voto do que os meus opositores lá. Os senhores serão acolhidos. Aquilo que nós falamos aí na reunião que fizemos, nós realizaremos. Faremos o bom e velho arroz com feijão bem temperado. Sabe aquele arroz com feijão de vó? Uma polenta. Não estamos aqui vendendo sonhos.
Quando eu digo que é possível, é porque eu estudei, é porque eu me dediquei, eu sei que dá para construir uma estrutura hospitalar adequada, eu sei que dá para contratar mais médicos, e falando em contratação de mais médicos, eu saí na segunda-feira, logo de manhãzinha, aí de Guapé, para poder tirar meus filhos e dar um pouco de paz para eles, de alegria que eles tanto merecem. E eu parei em Campinas. E assim que cheguei em Campinas, eu me lembrei do Dr. Aníbal, um dos homens mais geniais do mundo. Do mundo, repito. Joguem no Google, para quem tiver curiosidade, quem é Dr. Aníbal Versese, se eu não estou enganado, o sobrenome dele. Gênio, cientista, inúmeros pós-doctors, um homem que teve condições de sentar com Al Gore, candidato a presidente dos Estados Unidos, um homem que lecionou em Illinois, num dos países que mais investem em educação no mundo. O homem, talvez, acredito eu, com muita segurança, o médico mais respeitado da história da Unicamp. E eu me lembrei que eu tinha prometido voltar à fazenda dele para que nós pudéssemos conversar, que eu ia lá habitualmente, sempre me tratou muito bem. E no dia que fizemos a reunião em Araúna, eu passei na volta, falei, vou lá dar um abraço pro Dr. Aníbal, ficamos lá conversando até quase meia-noite. E assim que voltamos, falei, doutor, eu ainda volto aqui antes da eleição. Só que eu não consegui cumprir com a minha palavra, por falta de tempo, por falta de recurso, por inúmeros fatores decorrentes do processo eleitoral. E fui eleito. E como eu estive no outro dia em Campinas, sei que ele é de Campinas, falei, vou ligar para ele. Passei uma mensagem a ele dizendo, doutor Aníbal, eu estou em Campinas, não esqueci da minha promessa de voltar aí. Preciso contar com o seu conhecimento para que o seu conhecimento possa enriquecer o meu, de forma que eu possa realmente ser ferramenta para promoção de melhoria na vida desses irmãos guapeenses. Ele, Thiago, eu estou em Campinas e hoje eu estou com a agenda livre. Falei, maravilha, estou chegando aí por volta de 1 hora. Podemos nos encontrar? Sim. Ele foi me buscar lá no apartamento onde eu estava ficando. Fomos na Unicamp, conheci inúmeros cientistas. Fui no departamento de pesquisa do qual ele era responsável. De lá saímos, fomos para a chácara dele. Ainda tive o prazer de tomar algumas cervejas lá com ele e conversar durante toda uma tarde e início de noite. Gentilmente ele saiu da chácara junto comigo, me deixou no shopping onde estava minha esposa, meu amigo Marcílio e meus filhos. E nessa conversa ele me abriu horizontes que eu sequer ousei sonhar. E isso tudo pode ser aplicado em Guapé, a começar pela contratação de uma ginecologista do sexo feminino, para poder atender as nossas mulheres. Ah, não tem recurso? Tem, eu garanto que tem. E por falar em recurso, eu já conversei com a nossa base. Mês que vem já é mês dos deputados direcionarem as suas emendas impositivas. E eu já estou articulando para que nós tenhamos condições, receita, dinheiro para poder investir no que é necessário, a começar pela saúde pública do nosso município. Já tenho uma programação para sentar com o Marcelinho, o prefeito eleito ali na Barra, para a gente resolver imediatamente o problema da balsa. Já tenho uma noção de onde e como agir para reverter esse quadro o quanto antes, porque teremos que fazer uma revisão em todos os contratos para que vocês possam fazer a travessia gratuita nas balsas. Então, apesar de estar aqui descansando, a minha cabeça não desliga um único minuto. E seguindo dentro dessa perspectiva, eu me desculpo com você que me liga e às vezes eu não consigo atender. Hoje eu passei metade do dia dirigindo, vindo da onde eu estava para chegar onde eu cheguei. A outra parte do dia o sinal é muito ruim aonde eu estou,
Uma pessoa me liga, eu tento atender, não dá. E é humanamente impossível que eu consiga responder todas as mensagens que eu recebi no meu WhatsApp. Graças a Deus, obrigado. Não se sintam ofendidos caso eu não tenha te respondido. Eu provavelmente vou precisar do resto dessa semana para ir respondendo pontualmente quem se dirigiu a mim, me desejando sorte, mostrando a alegria que teve com o resultado da eleição. E alguns que ainda me procuram, e é natural, com as suas dúvidas acerca da minha questão jurídica. Seguindo nessa linha, eu digo a vocês, estejam tranquilos. Eu não estaria aqui se eu não tivesse a tranquilidade que eu preciso para estar. Eu estou na praia, acredito que deva dar para vocês ouvirem o som das ondas quebrando ali atrás. Como eu disse, há mais de 10 anos que eu não botava o pé numa areia de uma praia. Meu filho Otto, eu não sei descrever o brilho nos olhos dele quando ele viu o quebrar das ondas pela primeira vez. Meu filho Francisco, eu digo o mesmo, porque quando ele teve a oportunidade de ir à praia, ele tinha 6 meses. Eu sempre tive tudo sob controle. Literalmente tudo. Tiago, você está me dando 100% de garantia? Não, nunca dei. O que eu dei de garantia para os senhores, para quem esteve lá próximo à Câmara no dia que nós fizemos a nossa carreata, respeitosa, diga-se de passagem, não soltamos nenhum único foguete na casa de absolutamente ninguém. Se explodiu algum foguete, foi por força da vontade de terceiros, porque eu deixei isso público em todos os grupos de WhatsApp, que eu não queria, no que dependesse de mim, se eu soubesse quem soltou, eu recriminaria e chamaria atenção, porque eu reprovo. Temos inúmeras crianças autistas, animais, idosos, não é necessário, não gosto desse barulho, não gosto de foguete. Só o som das buzinas é mais do que suficiente. E naquele momento que eu estava ali discursando, agradecendo a cada um de vocês, eu fui muito claro dizendo que eu sempre carreguei 3 certezas comigo. A primeira delas, que eu desejo, mais do que tudo, ter condições de servir essa gente que tanto precisa. Eu desejo ter autonomia para entrar dentro da Santa Casa e falar, eu quero um prato de comida. Agora, sem avisar, sem pedir licença. Lógico, licença é natural da boa educação, não sou nenhum autoritário, mas quero chegar lá sem que eles saibam que eu estou indo. Visitar os enfermos, me trajar adequadamente bem, ir até onde o corpo clínico me permitir chegar, obviamente, mas sentir a dor de quem está lá. Comida está gostosa? A cama está adequada? Seu acompanhante tem ao menos uma poltrona para poder sentar do seu lado? Não? Então tá bom, vou lá no gabinete, vou tirar a minha e vou trazer aqui para ele se sentar. Então eu desejo ser prefeito é para isso. Para chegar nas escolas e sentar em meio às crianças, que é o que tem de mais valoroso na nossa sociedade, porque nós já temos mais passado do que futuro, no caso, pessoas da minha idade acima, e conversar com elas, saber se a sala de aula está adequada, se elas estão sentindo muito calor pela falta de um ar-condicionado, se a estrutura pode ser melhorada, se eu posso proibir um secretário de gastar 140 mil reais de diária em Brasília para direcionar esse dinheiro para a educação. É por isso que eu desejo ser prefeito. Para pegar uma caminhonete e pegar essas estradas de terra para saber aonde está ruim. Ah, mas tem secretário de obras. Não, eu quero sentir na pele. E a gestão, Tiago, quem fará? Os melhores. Eu farei política. E administrarei o trabalho de todos os secretários. Isso eu farei. Mas eu terei as melhores pessoas, as mais capacitadas. Sabe por quê? Porque eu não tenho amarras. Eu ganhei sem trocar com absolutamente ninguém. Eu não prometi cargo a ninguém.
Eu não devo favores políticos a absolutamente ninguém que não sejam dentro de uma ética aceitável. Devo favores políticos àqueles que me estenderam as mãos. Votos, apoio, isso daí sim. Sou homem, a gente tem que cumprir. Agora, eu não devo empresário absolutamente nenhum. Nenhum. As doações que eu recebi foi de pessoa física. E eu não prometi um único cargo, um único benefício, zero. Aí contrata minha sobrinha porque eu vou te arrumar 5 mil. Não. Ah, aqui ó, eu vou botar 10 mil na sua campanha, mas depois eu quero jurídico. Não. Tenho todas as pastas livres. É óbvio que eu terei gente da minha confiança, é óbvio que eu serei leal com quem foi leal comigo, mas é claro que teremos pessoas capacitadas, inclusive para mim, que sou administrador de empresas, que tenho formação específica para isso. Contratarei de imediato a melhor empresa de auditoria para passar um pente fino de A a Z naquela prefeitura. Para perseguir, não. Porque eu não quero cometer erros que eu sei que pessoas que eu gosto cometeram. Eu não vou deixar a bomba lastrar. Raiz, acende a luz, por favor. Raiz, acende a luz. Obrigado. Eu não vou deixar. Isso precisa ser demonstrado aos senhores. E a justiça, se for o caso. Porque dinheiro que poderia ter sido utilizado para melhorias tais quais essas que eu disse, contratação de mais médicos, valorização de servidores, contratação de enfermeiros, compra de equipamentos, instalação de um determinado ultrassom, a compra de um aparelho de ressonância magnética, talvez. Isso tem que ser visto. E Tiago, você tem capacidade administrativa para isso? Quer que eu conte o segredo para vocês? Não. Tem gente ali dentro da prefeitura que tem infinitamente maiores condições administrativas do que eu. Por quê? Porque eu nunca estive lá dentro. O meu olhar é de quem está de fora. Sabe? Aquela coisa do recém-formado. A gente sai do colégio com uma série de sonhos. Mas a hora que você vê um agricultor colocando uma muda de café e fazendo uma operação errada, a priori você não consegue assimilar. Mas depois a prática vai te mostrando. Você unifica o conhecimento teórico junto com a prática, e isso se chama competência. Então, para que eu tenha realmente competência administrativa, eu vou precisar me esforçar muito mais do que eu já esforcei até agora. Então, quando eu disse e critiquei as propostas dos meus opositores, não foi no sentido de ataque pessoal, foi no sentido de competência. Que se eu que me esforcei durante tanto tempo, ainda me considero verde em determinadas situações, que saem eles, que não fizeram absolutamente nada. Então não são ataques pessoais, muito pelo contrário, eu estou aberto ao diálogo com ambos. Aquilo era uma competição. Eu estava competindo por um cargo que eu estava lutando com unhas e dentes, com toda a honra que eu podia colocar, e eles estavam utilizando de artifícios que eu considero injusto, para não dizer outras coisas. Isso acabou no dia 6 de outubro. Se o Evandro quiser uma reunião comigo e quiser me sugerir melhorias, opa, eu vou recebê-lo de portas abertas. Se o Pedro quiser contribuir com as ideias dele, dentro daquilo que ele tem capacidade, que é a medicina, vamos conversar. O jogo acabou, por mais que eles não queiram. E caso realmente ocorra o que eles almejam, eu tiro meu time de campo, eu vou a público, converso com vocês e demonstro que aí eu vou ter tempo para escolher uma pessoa que realmente tenha bons propósitos, bons projetos e que eu confie para que eu possa apoiá-la. Eu tenho certeza que não vai ser o caso. Mas eu trabalhei
dentro dessa perspectiva. Tiago, por que você não indicou uma pessoa então em um dado momento? Porque para você que me acompanha e acha que você entende política, eu afirmo, e não com arrogância, você não tem obrigação, mas vocês não entendem. O jogo é muito mais complexo do que eu imaginei que era ontem. E será muito mais complexo amanhã do que eu imagino que é agora. Existem coisas por trás disso tudo que não basta que a gente queira. Não é a minha vontade apenas para fazer acontecer. Eu precisava de uma base. Para essa base me dar um apoio financeiro que é necessário. Vocês lembram quanto eu critiquei em lives pretéritas? Fundo eleitoral é uma vergonha. E eu continuo achando que é uma vergonha. É um tapa na cara, é um escárnio. Mas e aí? E se eu não tivesse recebido os R$ 49.760 que eu recebi de fundo eleitoral? Como eu ia pagar um advogado para assinar por 37 vereadores, mais prefeito e vice-prefeita? Como eu ia remunerar o outro que precisava estar perto, resolvendo os problemas imediatos? Porque justiça eleitoral é em horas, não é nem em dias, é em horas. Como eu ia pagar contador para tirar certidões, até dos fios de cabelos que nós não temos, de 36 vereadores, mais prefeito e vice-prefeita? Como é que eu ia fazer isso tudo? Era impossível. E essas pessoas fizeram a leitura. Tiago, nós temos condições, acreditamos e nós queremos que vá você. Porque nós temos consciência de que é possível que você seja eleito e que é possível que nós consigamos, dentro da nossa perspectiva e conhecimento jurídico, demonstrar ao judiciário esse crime que cometeram contra você. Tá tudo certo? Eu cheguei a discutir isso com eles. Olha, para ser muito sincero, se a decisão puder ser tomada por mim, eu prefiro parar agora e apoiar outra pessoa. Por tudo que é mais sagrado nesse mundo, pelos meus filhos que estão dormindo aqui, ó, na minha frente. Quando eu conversei, eu disse isso, que se a decisão fosse minha, eu pisaria no freio e apoiaria outra pessoa. Sua esposa, não, ela não podia. Ela está dentro do gabinete de um deputado federal. Ela não se desincompatibilizou, coisa que o outro também não fez. Mas a justiça entendeu que para ele está tudo certo. Vocês estão compreendendo? Eu tenho convicção de que o que aconteceu com ele, de que o processo por parte dele foi errado. Ah, Tiago, você está indo contra a decisão de um juiz? Você é juiz, você é advogado? Não. Só que eu li inúmeras jurisprudências, eu conversei com inúmeros advogados que me mostraram que a decisão foi errada. Por que você não insistiu, Tiago? Porque eu não quis, eu não pediria a impugnação dele, eu só fiz porque ele pediu a minha. Eu queria ganhar dele como nós ganhamos. Por vaidade? Não. Primeiro, para finalizar esse meu estudo científico de que é capaz, de que é possível ser eleito sem dinheiro e com dignidade. Para isso, para ter certeza, e eu ainda errei, por 1000 votos. De todas as previsões políticas que eu fiz, essa foi a única que eu errei. Ah, Tiago, você é muito arrogante. Não, não sou. É porque era grave demais. Eu juro que eu achei que a população tivesse despertado de maneira mais intensa. Eu imaginei que os meus opositores juntos, eu imaginei que teria seus 2.000. Eu acertei. Eu fiz uma projeção de 2.400 a 2.700. Ele teve 2.700. O outro, eu imaginei que teria 1.500 a 1.600, ele teve 2.000 e poucos votos também, 2.300, salvo engano. Mas eu sei o porquê desse meu erro. Quando eu fiz essa projeção, ele não tinha ainda formalizado a aliança dele com um bom vice, com um excelente vice, diga-se de passagem, que se aliou a ele, né, que formatou a aliança, a parceria política com ele. Então eu acredito, eu tenho muita convicção de que o Luciano, brincando, trouxe 1.000 votos a mais ali sem fazer força. Por quê? Porque é um bom homem.
Sempre soube que é. Então foi a única perspectiva política que eu errei. E a questão de 2 vereadores, aliás, 2 cadeiras a mais, não é de 2 vereadores. Infelizmente, 2 dos nossos partidos não elegeram vereadores e eu veementemente acreditava que elegeriam. Na minha leitura, eu imaginei que dos partidos que lançamos, todos fariam cadeiras. E 2 deles eu imaginei que fizessem 2. Eu acertei os 2 que fizeram as 2 e errei os outros 2 que não fizeram nenhuma. Voltando ao contexto do porquê eu não desisti. Porque não foi só vontade própria. Ah, Thiago, mas você utilizou aí de 50 mil reais de fundo, 49.970, acho que é isso mesmo. Para correr o risco de chamar novas eleições? Sim. Vamos voltar nas 3 certezas de Thiago Câmara? Primeira, quero ser prefeito, mais do que tudo na minha vida, hoje. Segunda, eu não quero que a nossa cidade permaneça na mão do sistema, tá? Não estou dando nome a fulano, a ciclano, não, estou falando do sistema. Terceiro, o desejo que eu tenho pela segunda é maior do que a da primeira. Então, se eu tiver que sair da política para que esse sistema seja quebrado, eu saio. E saio de cabeça erguida. Por isso eu estou tão tranquilo aqui na praia. Por isso eu não estou chorando. Por isso eu não estou preocupado. Ah, Thiago, você vai ficar frustrado caso isso ocorra? Claro. É óbvio. Mas revoltado? Não. Passou. O maior de todos, que veio aqui para nos ensinar o que é preciso ser feito, teve uma coroa de espinhos na sua testa, teve as mãos e os pés perfurados, teve as costas achibatadas, teve o coração perfurado, deu a vida por nós. Quem sou eu? Eu sou desse tamanhozinho. Quanta gente sofre mais do que eu, sofre mais injustiça do que eu. Quanta gente boa está preso lá por conta daquele ato lá em Brasília. Ah, o Thiago está defendendo vandalismo? Não, não estou. Nunca defenderei. Mas eu sei que tem senhoras que estavam com a Bíblia no braço, que estão lá na papuda. Isso é justiça? É justiça o que fizeram com o presidente Bolsonaro? É justiça um homem condenado por inúmeros juízes, em inúmeras instâncias, por diversos crimes, hoje estar como presidente do Brasil? Então eu vivo num mundo de injustiças. E o país que eu vivo é um dos mais injustos do mundo. Então eu não vou ficar me matando, perdendo o meu sono, sofrendo, fazendo minha família sofrer. Ah, eu estou sendo injustiçado. Não, eu fui. Não fui o primeiro, não vou ser o último. Mas eu não vou abaixar a cabeça. Ah, eu estou sendo injustiçado. Pronto, parei. Não. Eu tenho sangue nas veias. Deus me deu capacidade de pensar. Deus me deu capacidade de agir. Deus me deu 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, um corpo sadio, graças a Deus. Eu não vou me acovardar e eu não vou desistir. Então, eu trago para vocês uma mensagem de esperança. E para que vocês possam compreender que o propósito meu de quebrar esse sistema é muito maior do que de ser prefeito. Lembrem-se disso. 3 certezas. Quero ser prefeito, quero quebrar o sistema, e a terceira certeza é que a segunda é maior do que a primeira. Vamos lá de novo. Quero ser prefeito, quero quebrar o sistema, e a terceira certeza é que a segunda é maior do que a primeira. Compreenderam? Agora vamos trazer para uma perspectiva mais otimista. Serei prefeito. Por que você tem certeza, Thiago? Fé. Fé. Você enxerga o oxigênio que você respira? Eu não, mas ele existe, né? Então eu não preciso enxergar Deus. Eu sei que Ele está dentro de mim, eu sei que Ele está em todos os lugares, e eu sei que Ele agirá pelas mãos
dos bons advogados que sempre me auxiliaram. Aproveito aqui mais uma vez para deixar o meu agradecimento a cada um deles. Dr. Guilherme, que agora é responsável e tem nas mãos uma ação escrita pelo meu irmão Nilton, que está lá na 5ª Câmara, que pode ter um julgamento favorável amanhã. Não é só o TRE. O TRE pode até me dar uma decisão contrária e eu acredito que vai. Mas ainda existem ferramentas. Existe o TSE e nós temos como chegar até lá. Então existem possibilidades concretas, palpáveis, para eu conseguir olhar não nos olhos de vocês, mas falar aqui sem maquiagem. Tem ninguém aqui do meu lado, ó. Tô fazendo com cuidado para não derrubar, porque os meus telefones estão escorados na tela do meu celular, para pelo menos a luz do meu computador iluminar um pouco meu rosto, tendo em vista que a pousada aqui é uma arquitetura mais clean, mais loud, um negócio mais... uma luz para escurecer o ambiente, para trazer um pouco mais de calma e de descanso. E se eu fosse me comunicar com vocês ali embaixo, o barulho das ondas ali, acredito que ia atrapalhar mais do que já está atrapalhando. Então, para aquele que ainda se pergunta, para os que comemoram, continuem comemorando. Para os que me atacam, eu vou orar por vocês. Cada ataque que vocês me direcionarem agora, eu vou devolver uma rosa a cada um de vocês. Juro. Pode ter certeza. Não vou, a não ser que seja coisa extremamente pessoal. Se eu tiver que sair em defesa da minha família, dos meus amigos, tenho certeza que eu farei. Agora eu estou falando num contexto político. Podem falar o que quiser, podem discutir o que quiser, podem perder o tempo que vocês quiserem me atacando na internet. Eu só vou dizer uma coisa: muito obrigado pelas críticas, muito obrigado pelas pedras. É sobre elas que edificaremos uma cidade mais justa. E enquanto vocês fazem isso, seguram brasa na mão para me atirar, eu peço a Deus para que os perdoem, para que essas brasas não os machuquem mais do que o necessário. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa. Eu começo a falar, eu vou me perdendo, dando explicações e deixando de agradecer as quase 3.500 pessoas aí, 3.400 pessoas que dedicaram o seu voto em mim. Imaginem os senhores conseguir, enquanto os nossos opositores tiveram milhares e milhares e milhares de reais a mais do que nós, nosso dinheiro não foi suficiente para o café. Eu digo café na força de expressão, sabe? Tivemos que fazer coisas aí que, sinceramente, usar um pouquinho de criatividade. Vai fazer feio, não tem problema. O vendedor de abacaxi, tá tudo certo. Era a ferramenta que eu tinha. Eu não conseguia ir, eu não consegui fazer essa política de visitá-los com 1 ano, com 2 anos de antecedência. Não tinha como eu abastecer automóvel. Eu não fui me alinhar com um empresário, pedir ajuda financeira para abastecer o meu carro, para pagar apoiadores. Então eu usei as ferramentas que eu tinha. Cada candidato que caminhou do meu lado teve a mesma resposta. O Rafael, que foi o vereador mais votado, e eu errei a votação dele por 2 votos, que eu falei que ele teria 600 votos. Tiago, você pediu voto para o Rafael? Nunca, em momento algum, eu pedi voto para ele, porque eu não poderia ser desonesto com os outros que estavam caminhando comigo. Você pediu voto para o Divininho? Não pedi voto pro Divininho também não. Gosto dele pra caramba. Insisti com ele incessantemente para que ele viesse caminhar conosco. E olha que maravilha. Uma Câmara com Rafael, com Divininho, com Pedrinho Barateiro. Eu tô falando Pedrinho Barateiro, eu tenho aqui registrado. E eles sabem disso. Eu passei mensagens antes pro Rafael. Pro Rafael era redundante, não precisava. Mas pro Pedrinho, pro Rafael da fotografia, pro Luiz Fernando. Luiz Fernando, antes mesmo dele falar que ele ia candidatar de novo, eu citei ele inúmeras vezes em lives pretéritas que fiz.
Quantas vezes eu falei, gente, vocês tiveram condição, vocês tiveram Nenzão, vocês votaram em... Eu não quero ficar falando nomes mais, mas vocês tiveram Nenzão e vocês votaram no outro rapaz lá. Vocês tiveram Luiz Fernando e vocês votaram em outro. A culpa é suas. Quantas vezes eu falei isso? Então eu tenho condições tranquilamente de dialogar com Pedro, com o Luiz Fernando, com o Rafael da fotografia, com o Nena. O único que vai ser um pouco mais complicado, por mais que eu tenha ranço, pro bem da população, é óbvio que eu vou conversar também. Por mais que a cólera estivesse me tomando, eu não vou agir como um perseguidor. Se ele fizer um bom trabalho, tá tudo certo. Se ele agir dentro das atribuições dele com honra, tá tudo certo. Vou orar por ele também, para que ele faça isso. Porque se ele não fizer, prejudicado não vai ser só Tiago, não, vai ser a população como um todo. Então eu espero que essa nova formação de representantes que foram eleitos possam realmente representar a população. Diferente de tudo isso que vocês assistiram. Vejam o que nós conseguimos fazer. Agora eu pergunto a vocês, e se eu não tivesse filmado o que eu filmei? E se eu não tivesse denunciado o que eu denunciei? E se eu não tivesse aberto as CPIs que eu abri? Que eu abri porque consegui a assinatura de alguns colegas, mas foi iniciativa minha. E se eu não tivesse feito escândalo como eu fiz? Será que a população tinha acordado? Vejam bem, pelo amor de Deus, acordem. Esses garotos tiveram mais votos do que eu, do que a maioria dos velhos políticos conseguiram. Isso não é evolução? Isso não é vitória? Se isso não é vitória, eu não sei mais o que seria. Então nós somos vitoriosos, inclusive vocês que não foram eleitos. Porque, estou dizendo no meu caso, e no caso deles, alguns ali. Alguns bons ali também são vitoriosos. Porque eles ajudaram a reestruturar. Foi um passo gigantesco. Se o sistema tivesse continuado operando como estava, olha, teria saído 2, no máximo 3, na melhor das hipóteses. E em especial, as mulheres que infelizmente não foram eleitas. E vocês precisam amadurecer essa perspectiva. Está errado. O sistema já está forçando para que os políticos coloquem as mulheres na política. Foi toda reformulada a lei eleitoral para que seja realmente integrada à política nossas mulheres. Dr. Aníbal ontem me deu uma aula e ele me trouxe, através de um exemplo tão evidente, que eu falei, meu Deus, é impressionante como às vezes nós somos egoístas, como às vezes nós somos narcisistas. É claro que eu amo meu filho, os meus filhos, mais do que a mim mesmo. É natural de um pai. Mas em se tratando do sexo feminino, uma mulher é um espírito sagrado. Se Deus o livre guarde, eu perder a minha vida amanhã, os meus filhos vão sofrer demais. Mas que Deus tire a minha vida 1000 vezes, mas não tire da minha esposa. A partir do momento que a mulher concebeu, deu à luz, trouxe a vida, só pelo processo enzimático e metabólico dela, ela consegue produzir o alimento para cuidar dessa vida que ela trouxe ao mundo durante mais de 1 ano. Se uma criança for amamentada só com leite materno, ela sobrevive, sem nenhum outro alimento. E nós? E nós, homens? E aí a gente está integrado em um contexto que é dominância masculina, em uma Câmara que ficou composta de 9 homens. Isso precisa ser analisado com frieza. Porque em uma casa que não tem mulher, me desculpe,
é exceção. Pode até existir homens extremamente organizados e que vivam felizes sozinhos. Minha casa, se eu ficar sem minha esposa uma semana, aquilo vira um caos. Para não dizer a tristeza. Graças a Deus, acho que eu nunca fiquei uma semana dentro de casa. Aliás, nunca fiquei sem minha esposa dentro de casa. A não ser uma vez ou outra que ela saiu, porque estava lá na roça do pai dela e eu não estava. Mas a mulher é o pilar. E nós precisamos enxergar isso. E como a justiça enxergou corretamente essa máxima, a mulher foi a chave para essa eleição. Porque a maioria dos partidos não conseguiram uma formatação adequada, porque não conseguiam o número de mulheres para fazer o coeficiente. O percentual, desculpem, não é coeficiente. Então, em especial, a todos os nossos candidatos, mais uma vez, obrigado. Mas, em especial, mais ainda, a cada uma de vocês. Estou com medo de falar nomes e me esquecer. Mas a cada uma de vocês, candidatas do nosso lado, sintam-se acolhidas por mim. E as candidatas que caminharam em sentido oposto, continuem, não desistam, sigam, perseverem. A política precisa de mais mulheres. A nossa administração, quando eu ousei a pensar em ser prefeito, eu já sabia que eu queria a Áurea lá atrás. Primeiro, por ela ser mulher. Quem caminha comigo sabe que eu sempre quis uma mulher como vice. É preciso ter um contraponto. Então, a vocês, mulheres, o meu muito obrigado. A vocês, candidatos que lutaram conosco, o meu muito obrigado. A você que contribuiu com 50, com 100, com 5 mil reais, com R$1.000, o meu muito obrigado. A vocês que doaram seu tempo, sua habilidade para ligar um som. A vocês que me emprestaram um automóvel, que me emprestou uma casa para servir de base. Muito obrigado. E acima de tudo, a você, guapense, que foi lá no dia 6 e digitou 45, acreditando no nosso propósito. O meu muito obrigado. Obrigado, Guapé. Obrigado, Deus. Obrigado, Raíza, mais uma vez. Obrigado, mãe. Obrigado, meus filhos. Obrigado, meus amigos. Eu só posso dizer obrigado, porque eu não tenho inteligência para encontrar outra palavra que possa traduzir a gratidão que eu tenho com vocês. Estejam tranquilos, estejam em paz. Transmitam essa minha mensagem àqueles que não acompanharam essa minha transmissão, porque eu já não consigo tempo para responder as pessoas que me procuram para me agradecer, para me desejar boa sorte. Se eu tiver que responder pontualmente, cada um de vocês, ai Thiago, o que é isso? Tá sob júdice. Eu vou ficar louco e eu vou deixar de dar atenção a coisas prioritárias. A você que me mandou a mensagem no Messenger de Facebook, me perdoe, eu nem vou prometer que eu vou responder, porque sempre que eu abro o meu Facebook aqui, eu tô com milhares de mensagens. Se eu tiver que responder o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, que eu tenho também, eu não dou conta. Eu vou ter que ficar 24 horas grudado em um aparelho celular. Mas tenho certeza que a gratidão que eu tenho por vocês é infinita. E é fundamentado nesse sentimento de gratidão que nós reconstruiremos Guapé. Que nós faremos pela nossa sociedade o que nunca foi feito e o que vocês ainda nem ousaram a imaginar. Contem comigo. Fiquem todos com Deus e vamos devolver o controle. E vamos devolver o controle. Essa é a nossa máxima desde o dia 6 de outubro. Muito obrigado.